Abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 112. Não vou começar uma série em cima de Salmos, senão vão ficar 150 dias aqui, 150 cultos, imagine. Salmo 112, meus queridos. Acho que esqueceram de ligar todas as luzes aí, ó. Algum bizonho aí não sabe ligar as luzes aí. Faz favor aí. É o estagiário, o apaixonado pelo Celso que fez isso. Aí. Glórias. Amém. Vamos lá. Diz assim o texto: Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Vamos fechar nossos olhos? Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra, com os nossos corações, nossas mentes, o nosso Espírito, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito que habita em cada um de nós ministre aos nossos corações, Jesus. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Como hoje é dia dos pais, e domingo passado eu encerrei a série em cima dos evangelhos, eu quis trazer uma palavra voltada especificamente sobre o homem. Então, claro que isso não é somente do interesse dos homens, né? Não estou dizendo para as mulheres irem para casa, deixar só os homens aqui para ouvir essa ministração, mas vocês vão entender por que é tão importante falar esse tema. Então, o título dessa pregação, só uma questão aí, tá gravando aí? Tá gravando. Então tá bom, só para saber. Aqui também. Só para saber. O título dessa pregação é Pai, um chamado à hombridade. Vai nascer pelo nos peitos. C.S. Lewis, ele dizia que o mundo é um território ocupado pelo inimigo. Ele dizia isso. Nós estamos sem dúvida vivendo num tempo onde falar de masculinidade, falar de hombridade, falar acerca de ser homem é um desafio. Diante de tantos termos pejorativos que se utiliza quando o homem grita eu sou homem, isso pode gerar várias ondas de interpretações errôneas sobre o que significa o verdadeiro termo do que é ser homem. Eu quero falar um pouco sobre isso. A sociedade passou os últimos 30 anos redefinindo a masculinidade como algo mais sensível, seguro e controlável. Ela agora censura os homens por não serem mais homens. A Meg compartilhou um vídeo que era um tipo de um teste experimental
acerca do comportamento social de uma menina na rua, onde o cara que estava com ela pegava ela fortemente, assim, chacoalhava ela na rua, diante de todas as pessoas que estavam ali, gritava com ela e chegava a bater nela, a espancá-la, mas agia com uma agressividade excessiva em cima dela e diante de todo mundo. E o que eu coloquei para ver o vídeo do que se tratava tal, e falei assim, não, vai ter um momento nesse vídeo, o vídeo tem mais ou menos uns 5 minutos de experimento. Eu pensava assim, cara, em algum momento ali vai ter alguém que vai dar uma voadora nesse cara, né? Uma pedrada, né? Sei lá, um tapão de mão aberta, assim, bem dado, né? Sei lá, alguma coisa, uma cinta, um chinelo, uma vara, pegava lá, quebrava uma árvore lá, batia com uma árvore, alguma coisa, né? Sei lá, atropelava, né? Pegava aquela maquininha de choque assim, né? E alguma coisa, eu fiquei pensando, e aquela multidão passando, e absolutamente, meus queridos, ninguém fez nada, ninguém se meteu, ninguém chamou a polícia, ninguém tentou pelo menos conversar, não precisava necessariamente, claro que eu estou brincando com essas questões, entre aspas, como eu já disse há uns domingos atrás, Francis Schaeffer fala num livro chamado Manifesto Cristão, ele fala que o amor ao próximo também implica muitas vezes em defender uma mulher indefesa diante de uma agressão física provocada por um homem, e a gente está vivendo um tempo em que isso também, né, tem sido falado depois da morte de uma mulher que sofreu a violência do namorado, marido, não entrei em detalhes nessa história, mas estamos aí, a gente está vivendo um tempo em que essas coisas estão acontecendo, e a gente tem que ter resposta para isso. E a gente se falar de homens, então, hoje em dia, num mundo onde a masculinidade foi destruída culturalmente falando, a gente vem de um caminhar em que a masculinidade era exercida de alguma maneira fora daquilo que é o padrão bíblico que Deus estabeleceu para o homem, né? Ninguém está dizendo que o velho homem, aquela forma como o homem vinha caminhando é a forma correta de ser homem, ninguém está dizendo isso, mas existe uma base bíblica que exorta como o homem deve se comportar, como o homem deve ser. Então, a primeira coisa é que quando se estabelece sobre o homem o que o homem deve ser, geralmente quem estabelece essas coisas sobre como o homem deve ser não é o homem que estabelece isso. Quem diz como o homem deve ser não são os homens que dizem isso. Geralmente isso vem de duas bases na sociedade. Uma é as mulheres, e quando digo as mulheres não estou falando da minha esposa, não estou falando das mulheres de modo comum, mas o feminismo tem tentado de alguma forma, e também quando eu falo de feminismo aqui, eu não estou falando desse pensamento que muitas vezes as pessoas falam, feminismo é somente isso, é buscar os direitos iguais. Não, não é só isso. Para com essa conversa fiada, não é só isso, tá certo? Tem, eu entendo que tem isso dentro do feminismo como busca, tá certo? Eu entendo que tem só isso, mas não é só isso, não é somente isso. Então eu acho um pouco de covardia quando você levanta uma crítica contra o feminismo, as mulheres já se armam todas, né? Falando, não, mas a gente só quer igualdade salarial. Não, não é só isso, tá certo? Muita gente no feminismo tem falado coisas acerca da masculinidade e vocês não têm autoridade para falar acerca disso. Sabe por quê, meus queridos? Homem não aprende a ser homem com a mulher. Homem aprende a ser homem com outros homens. É o homem que ensina o outro homem a ser homem. O nosso problema é que as gerações passadas falharam nisso. E as gerações que nós temos hoje aí é uma geração de órfãos na sua masculinidade. Se você parar na rua e perguntar para qualquer homem na rua o que é ser homem, ele não vai saber te responder. Ou se responder, muitas vezes vai responder de modo equivocado, de modo errôneo. Vai falar, sei lá, que ser homem é sair por aí pegando todo mundo, sabe quantas mulheres por semana,
vai estabelecer um princípio de masculinidade que está muito longe daquele ao qual Deus um dia estabeleceu. Então, homens, ouçam bem isso, mulheres e homens. Homens não aprendem a ser homens com as mulheres. No máximo, as mulheres denunciam quando eles não estão sendo homens de verdade. Amém? Amém. O que muitas vezes o feminismo denuncia quanto ao machismo, quanto ao comportamento de uns homens, eu acho tremendo, porque está denunciando aquilo que homem não é. Tá certo? Alguma coisa distorcida, menos o que é um homem de verdade. Por exemplo, um homem não bate numa mulher. Aquilo está longe de ser aquilo que Deus estabeleceu. Alguém encontrou na Bíblia alguma vez Deus falando assim: olha, quando a tua mulher não se submeter a você, desce a porrada? Já viram isso na Bíblia? Não, também não. Na minha, pelo menos, não tem. Certo? Não existe isso na Bíblia. Até essa questão de autoridade, eu acho que quando um homem precisa dizer para uma mulher, seja submissa a mim, ele já está sem autoridade faz muito tempo. Eu nunca precisei dizer isso para minha esposa. Até porque eu apanhava se eu falasse. Seja submissa, pá! Mas a gente lidou com casais que às vezes o cara ficava indignado, falava assim: Pipe, ela não se submete, ela não é submissa a mim. E eu disse: dizer isso, você dizer isso, então há uma interpretação errada acerca de submissão. Não é assim. A autoridade de um líder, a autoridade de um homem é conquistada por meio do seu caráter, da sua conduta, do seu amor derramado na vida da esposa. Está entendendo? São duas coisas que andam em conjunto, né? Também tem esposa que é o Satanás, né, cara? Tem mulher que é difícil, cara. Entende? Né? Os que são casados sabem o que eu estou falando, né? Quem casar, quem não casou ainda vai saber isso um dia. Então, eu estou trazendo isso porque, sabe, eu estou cansado de ver coisas sendo ditas como machismo e outras coisas sendo ditas como feminismo, e muita gente falando esse tipo de coisa. Por exemplo, esses dias eu tive uma discussão raramente eu tenho uma discussão no Facebook, mas eu tive uma discussão com uma pessoa, com uma mulher, que ela disse assim que ela absolutizou isso, que no caso de um casamento, quando o homem está afim de tomar um café e a esposa diz não, né? O que passar disso é estupro dentro de uma relação de um casal. O que passar disso é uma violação da mulher, alguma coisa do tipo. Eu falei assim: olha, eu acho que a coisa não é preto no branco dessa forma, porque dentro de uma relação, Paulo fala que o meu corpo pertence à minha esposa e o corpo da minha esposa pertence a mim. É uma questão de pertencer ao outro. Por quê? Quando a gente casa, a gente se transforma numa única coisa, uma só carne. Nós somos um só. Amém? E Paulo ele fala assim que, olha, até para você jejuar e você ficar um tempo e abster-se da relação sexual, Paulo fala que tem que haver concordância. Não é com Deus, nem com os anjos, nem com o pastor. Pastor, eu vou fazer 40 dias de jejum sem relação sexual. Não é o pastor que diz amém para isso. Quem que diz amém para isso é a esposa ou o marido. É ele que diz, ela que diz amém. Amém. Vamos tomar bastante banho gelado juntos, em nome de Jesus. Juntos não, melhor separado, porque juntos não vai dar certo, né? Então ele está falando isso. Então a questão até esqueci o que eu estava falando. Eu sou pegar fogo ali, vamos esquentar aqui. Então essa questão da sexualidade, por que eu estava falando isso para essa pessoa? Porque às vezes
tanto um quanto o outro, há momentos em que, por exemplo, uma pessoa que passa por depressão e precisa tomar algum tipo de medicação, quase que na sua grande maioria, algumas medicações, por exemplo, diminuem o libido, diminui o apetite sexual, de verdade. Eu não preciso levantar a mão aqui, quem já passou por isso, né? Mas é verdade, às vezes você toma uma medicação que aquilo afeta a tua sexualidade. Mas daí como é que faz? Quando você é casado. Então você está tomando a medicação, você está sem libido, mas a pessoa com quem você está casado não. Está subindo pelas paredes, fazendo um buraco igual essa parede aqui, ó. Na unha o negócio. Entende? Então, e aí como é que faz? Como é que faz? Eu vou dizer não, e eu estava explicando isso para a pessoa com todas as palavras, com todo o cuidado, dizendo que às vezes você não está com vontade, porque você está sem libido para isso. Mas ainda assim, por amor ao cônjuge, lembre-se bem, por amor, não para ser violentado, mas porque você ama, mesmo assim você está com o desejo, com o libido, com o apetite, você se doa para a pessoa. Amém? Nossa, amém? Então fique na seca em nome de Jesus. Ó, lasque-se. Eu quis ajudar ainda aí, ó. Quis dar uma ajudinha aí, então. Escale as paredes nas unhas, pronto. Amém? Vocês entenderam isso? Então eu estava explicando que aos olhos da Bíblia isso não é uma violação. Entende? Claro que não é não, né? Ou dá aquela ciscadinha, né? Tem jeito? Não! Aí não tem como, né? Não dá. Mas antes de dizer um não, né? Você dá uma perguntadinha. Tá feia a coisa? Né? Como é que tá? Nível, né? Estabeleça alguns níveis para você entender a informação dada ali. Amém? E a gente, quando a gente fala esse tipo de coisa, ela, por exemplo, a dificuldade dela é que ela estava achando que ela só estava falando de homem. Eu falei, não estou falando de homem, minha filha. Estou falando de casais, porque a gente já lidou com situações em que era o contrário. Era a mulher que era ninfomaníaca no negócio. Entendeu? Era ela, era o contrário. Entendeu? Era o contrário, era para ela que a gente tinha que dizer que tinha que tomar banho gelado, não para ele. Às vezes é o contrário, às vezes é o cara. Às vezes é o cara, sei lá. Eu acho que tem que tomar alguns cuidados, obviamente, né? Porque isso aí eu acho que compete a cada casal encontrar um equilíbrio, porque às vezes você encontra dificuldades no casamento justamente por causa disso, porque às vezes um tem mais apetite que o outro, né? E às vezes é difícil isso, cara. Tem umas situações que a gente lida como pastor, que a gente tem que aconselhar, olha que, meu Deus do céu, sério? Vou me abster desses comentários. Então, nossa, e aí a pessoa ficou indignada comigo, né, cara? Não, isso é estupro, você é um machista. Eu falei, meu Deus, eu estou falando de homem e mulher. Não, porque... Então não tem conversa. Então, tome cuidado quando você estabelecer certas coisas como machismo, porque hoje em dia é uma dificuldade. Então, por um lado, existe o machismo, mas por um lado, meus queridos, tome cuidado para você não estar matando a masculinidade daquele que está do seu lado. Porque tem coisas, meus queridos, que é do homem, não tem jeito. É do homem. O homem foi criado por Deus, foi dada uma estrutura para ele de uma forma. Amém? E o que muitas vezes, o que está sendo dito acerca do que é ser homem, não é ser homem. O ideal de masculinidade hoje, que eu acabei de descrever aqui, é um ideal de masculinidade meio que homossexual o negócio. Entendeu? O homem, para ser homem, é o Jean Willis, sei lá. Entendeu? Aquilo ali é ser homem. Então é estabelecido dessa maneira. Entende? Eu não estou dizendo que você tem que ser um cara ignorante, estúpido, ogro, né? Que tira tatu do nariz, não é isso que eu estou falando. Tá certo? Que não toma banho, né? Não estou falando disso. A gente lidou com uma situação aí que o cara, por exemplo, a esposa não queria, né, tomar café com ele. E a gente foi, né, tentar aconselhar e ela falou assim, Pipe, o cara não toma banho, Pipe. Aí é difícil, né? Então assim, em nome de Jesus, sai desse corpo, Satanás, sabe?
Toma um banhozinho, meus queridos. Sabe, às vezes, esse suposto demônio que está destruindo o teu casamento, não precisa eu ir lá orar por ele. Tem uma água benta do chuveiro que sai assim, ó. Aquilo ali expulsa qualquer demônio. Entendeu? Pode apostar. Não, um bom banhozinho, fica cheirosinho, minha filha. Olha, não precisa nem ciscar. Agora... Amém? Então, a gente precisa estabelecer, nós como igreja, não é o mundo que diz isso, mas é a igreja que deve estabelecer o que é machismo, o que é feminismo. Eu acho louvável tanto o homem quanto a mulher lutar pelos seus direitos, em especial a mulher que tanto tempo na história foi privada de muitos direitos, Um deles era votar, um deles era o próprio trabalho, mas hoje nós estamos vivendo em um novo tempo, e o que eu vejo é que muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando levanta algumas bandeiras, porque em nome de se levantar algumas bandeiras nós estamos matando a masculinidade. Amém? Tome cuidado com isso. Você vê isso quando em alguns casamentos o homem, por exemplo, é aquele homem que é esse homem padrão aí, que está aí imposto. Essa coisa sensível, essa coisa que não consegue proteger a esposa, é capaz de jogar a esposa na frente e sair correndo, ao invés de proteger a esposa. E aí é um problema. Eu já tive situações em que a esposa chegou assim: Pipe, pelo amor de Deus, ensina meu marido a ser homem. Eu falei: eu? Se souber de alguém aí, também estou em busca, Mas é uma verdade, queridos. Eu, por exemplo, eu estou em Renovo, já faz mais ou menos uns 11 anos que eu trabalho em Renovo, e eu posso dizer com toda a clareza do mundo que o que eu sei hoje a respeito de masculinidade, sobre os pilares da masculinidade, eu aprendi dentro de Renovo. Eu aprendi com outros homens. Amém? Não foi com o meu pai, infelizmente. Não foi na escola, principalmente. Esquece isso. Eu acho uma estupidez quando se fala. Tudo parece que é educação. É como se aprender geografia vai transformar o meu caráter. Entende? Como se informação forma pessoas, forma caráter. Entende? Então, quando eu vejo se falando de educação, amém. Ninguém está falando que você não tem que estudar, que tu tem que ser um burro, ignorante. Não é isso. Mas a formação do caráter da pessoa se aprende com a família, meus queridos. Em casa. E aí, quando a casa é uma tragédia, aí nós temos um problema. Por isso a importância da igreja, que é onde você vai entrar num processo de discipulado com um homem ou uma mulher que vai ensinar você a ser homem, ensinar você a ser uma mulher de Deus, ensinar você a ser um homem de Deus, ter o caráter de Cristo na tua vida e caminhar dentro disso, em nome de Jesus. Amém? Eu fico pensando, meu Deus, o que seria do meu filho se eu não tivesse tido acesso ao ministério de Renovo na minha vida e ter sido discipulado pelos homens? Foram raras as vezes, mas a frase, você é igual ao seu pai, sempre essa frase é carregada de algo pejorativo. Quem que gosta de ouvir isso? Você é igual ao seu pai? Eu não gosto. Quando alguém fala, você é igual ao seu pai, eu já arranjo os dentes. Há coisas que eu gostaria de ter sido parecido com ele, mas na questão do caráter, jamais. Em muitos aspectos. Devolver a um homem o seu coração é a lição mais difícil que há na face da terra. Uma pergunta para todos os homens nesse lugar nessa noite: o que as pessoas que fazem parte da sua vida acham de você como homem? Quando olham para você e te definem como homem, o que essas pessoas têm em mente? Uma das reflexões acerca, por exemplo, de Adão e Jesus, comparando os dois. Por que Jesus não falhou como homem, mas Adão sim? Ambos
eram 100% homem. Ambos não tinham a semente do pecado dentro deles. Ambos estavam equipados para lidar com o pecado, ainda que ambos também podiam ser tentados. Por que um falhou e o outro não falhou? O coração de Adão voltou-se para Eva, enquanto que o coração de Jesus sempre esteve no Pai. Jesus sabia que se ele mantivesse o seu coração fiel ao Pai, ele estaria amando verdadeiramente a humanidade. Ele esmoreceu diante da morte, teve medo, suou gotas de sangue, mas optou por amar ao Pai acima de si mesmo. Quando Jesus fala: aquele que amar mais a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, herdará a vida eterna. A palavra vida, no grego, não é bios, não é o teu fôlego, não é essa vida que você pode a qualquer momento perdê-la, mas a palavra ali no grego é psico, ou psicos, diz respeito ao seu caráter, a quem você é. Aquele que amar as suas vontades, os seus desejos nesse mundo, perderá a vida. Mas aquele que deixar de lado, vencer esses desejos desse mundo, herdará a vida eterna. Amém? Então é uma luta que acontece com todos os homens dentro da mente. E Jesus passou por essas lutas. Então faz todo sentido. Jesus, obviamente, ele passou pelas duas circunstâncias, onde ele perdeu a vida dele e ele negou as suas vontades lá no Getsemane, como eu falei uns domingos atrás. Quando ele estava no Getsemane, tamanha a pressão daquele momento em que ele estava vivenciando, ao ponto de ele cogitar diante de Deus, e dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele estava suando sangue naquele momento, tamanha a tensão que ele estava vivenciando por aquilo que viria, e ele luta contra as suas vontades, ele submete a sua vontade à vontade do Pai, quando ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Amém. Esse é o segredo de você vencer: submeter os seus desejos, as suas vontades ao senhorio do Deus Todo-Poderoso. Somente assim é capaz. Por isso que Jesus foi capaz de vencer, mesmo diante de todas as dificuldades e tentações que ele passou. Ele se submeteu o tempo todo ao Pai, enquanto que Adão, diante da primeira situação, ele se submeteu as suas vontades aos desejos de Eva e não aos desejos do Pai. Amém? Quer vencer no seu casamento, na sua vida? Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Submeta as suas vontades ao senhorio do Senhor Jesus na sua vida. Amém? Amém. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu acho tremendo, porque essa luta no mundo espiritual, a gente às vezes tende a pensar: uma luta no mundo espiritual. Mas essa luta, por mais que ela se encontre nas regiões celestiais, ela é real. A gente sente o reflexo disso na nossa vida, no dia a dia. Quando a gente realmente se coloca numa vida de oração, numa vida de se submeter a Deus. Quando a gente começou essa igreja, nós éramos uma igreja que orava muito, mas orava muito mesmo. Todos os dias nós nos reunimos para orar. Antes do culto, a igreja toda se colocava em oração. Era um tempo de muita busca, de muita oração. E nesse tempo, meus queridos, a gente enfrentava muitas lutas também.
Eram lutas nas regiões celestiais, porque pelo menos eu e a Kátia, quantas e quantas vezes na noite a luz de casa acendia, do nada, assim, pum, dormindo lá, 3 horas da manhã, ligava as luzes de casa. Ou às vezes acordavam os dois assim, de madrugada, com uma sensação de algo errado dentro daquele quarto. E a gente começava a olhar no quarto assim, e a gente via vultos dentro do quarto, porque se colocava em oração. Sentia os ataques, sentia as opressões na vida, vindo, porque mantinha uma vida de oração. Então, quanto mais você busca a Deus, você enfrentará lutas, obviamente. Mas olha que tremendo que o texto está falando. A primeira coisa que ele fala é: sujeitai-vos, pois, a Deus. E ele fala outra coisa: resistir ao diabo. Então resista a esses ataques. E aí acontece uma coisa poderosa no final de tudo. E ele o quê? Fugirá de vós. O entendimento que eu tenho disso é que parece que Satanás vai ficar tentando você, daí ele pega e desiste. Cansei. Esse cara é bom mesmo. Esse cara é santo. Vou deixar ele quietinho. Não. O texto fala que parece que ao você resistir, se submetendo a Deus e resistir ao diabo, acontece uma coisa. Isso gera algo no coração do diabo. Medo de quem você é. Entendo isso, meus queridos. Você foge do quê? Foge do quê? Tem medo. Daquilo que você tem medo. Não é verdade? Então, quando eu me submeto a Deus, eu resisto ao diabo na minha vida, o diabo fica com medo de mim, fica com medo de você, daquilo que você se tornou ao resistir a Ele e se submeter a Deus. Você se transforma numa força do reino nesse mundo. Amém? William Gurmau, ele disse: como parte do exército de Cristo, você marcha nas fileiras de espíritos nobres. Cada um dos seus companheiros, soldados, é filho do rei. Alguns, como você, estão no meio da batalha, cercados por todos os lados pela aflição e pela tentação. Outros, depois de muitos ataques, rejeições e zombarias de sua fé, já se erguem sobre as muralhas dos céus como vencedores. Posso até imaginar eles nos incentivando a subir a colina e bradando: lutem até a morte, e a cidade será sua, do mesmo modo que agora é nossa. Então nós estamos numa batalha, homens, numa guerra por uma verdadeira masculinidade, por uma verdadeira hombridade nesse mundo. Somos tentados o tempo todo a desistirmos da nossa guerra, porque eu e você fomos feitos para a guerra. A gente foi feito para a guerra. O corpo humano foi feito para a guerra. A mente de um homem foi feito para a guerra. Quando estou falando para a guerra, não estou falando de dar tiro. E se for preciso também. Se for preciso defender o nosso país, também. Amém? Já falei para vocês isso, que biblicamente, quando a Bíblia fala não matarás, o termo ali no hebraico é não assassinarás. É assassinato que está se falando. Numa guerra, o termo no hebraico usado para guerra, no ato de matar, não é a mesma palavra que está no decálogo, nos 10 mandamentos. Outra palavra. Portanto, quando se trata de guerra, o homem tem diante de Deus o aval para isso. Ele tem o aval para tanto matar, como também para morrer. Não somente para matar. Tá certo? Então, quando Israel entrava em guerra, o que Deus falava para eles? Vai e mata todo mundo. Mas Deus está se contradizendo, então? Deus está se contradizendo? O decálogo, os 10 mandamentos falam não matarás, e agora Deus manda matar em discordância? Não, simples, porque a palavra no decálogo é não cometerás assassinato. A palavra na guerra é outro termo.
Amém? Por isso que um indivíduo, quando está em casa, ele tem diante de Deus a liberação para proteger a sua família. E se necessário for, até mesmo cometer a morte daquele que invade. Vocês entenderam? Ah, é pipista anticristão. Não é. Não é. Porque está uma discussão na internet sobre isso. Esses dias eu conversei com um ateu. Eu acho lindo quando vem ateu conversar comigo. Estabeleceram uma moralidade sobre a minha vida que ele não tem. Pelo menos não de modo absoluto. Pode ter de modo relativo, mas daí é uma questão de opinião dele, ponto final. Então o cara falou esses dias assim, que, por exemplo, defender pena de morte é anticristão. Eu falei, não, peraí, volto a falar sobre isso. Aos olhos da graça, aos olhos da fé cristã, não é imoral. Aos olhos da fé cristã, não é adequado. A fé cristã, por causa da graça, por causa de um Deus que nos dá a segunda chance, por causa da graça, então, o cristão olha para a pena capital com outros olhos, ele olha com os olhos da graça. Por isso eu sou contra. Por isso eu não sou a favor da pena de morte. Seja qual for o caso, eu não sou a favor da pena de morte por causa dos olhos da graça. Mas eu não posso dizer que é anticristão, porque lá no Antigo Testamento, Deus que cria a moral para Israel, Deus estabelece que havia alguns tipos de pecados que, quando cometidos dentro de Israel, o que acontecia? Pena capital. A pessoa era executada. Mas então, o Deus do Antigo Testamento não é mais o Deus do Novo Testamento? A gente vai virar gnóstico agora, porque os gnósticos acreditavam que o Deus do Antigo Testamento era outro Deus e Jesus é outra coisa. Eles não acreditavam nessa unidade de um único Deus. Amém? Estão entendendo? Ah, Pipa, eu não concordo. Aí, querido, aí você está na igreja errada. Porque você pode discordar de mim, menos da Bíblia. Então assim, quem não concorda, eu desafio a fazer um estudo exegético acerca disso e me trazer aqui. Então assim, eu quero que você consiga conciliar então, resolver esse problema entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento então, e traga para mim a solução para o problema, para dizer que é imoral. Não é imoral. A única diferença é que nós olhamos para a questão da pena capital com os olhos da graça. E agora é graça. Amém? Eu sei que tem gente no nosso meio que não quer graça, porcaria nenhuma, que quer matar todo mundo, mas não, sinto te dizer, mas aqui os olhos, a gente tem que olhar com os olhos da graça. Amém? Amém? Então nada daquilo que tem valor vem sem algum tipo de luta. Amém? Nada daquilo que tem valor. Hoje até um pastor amigo meu postou uma coisa a respeito do amor de Deus, essa questão do amor incondicional de Deus. É um problema muitas vezes, porque às vezes se estabelece essa questão do amor incondicional de Deus de uma maneira errada. A gente tem que entender o seguinte: amor incondicional, vírgula, porque o amor de Deus tem uma condição. Qual é a condição do amor de Deus? Existe uma condição: fé. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi a maneira com que Deus amou o mundo? Olha o que o texto está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vai estabelecer a maneira com que Deus amou o mundo. De tal maneira, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa foi a forma como Deus amou o mundo. Portanto, a forma como Deus amou o mundo é condicional. É ou não é? É condicional. É para aquele que crê. Se não crê, o amor de Deus... Um amigo meu falou, defendendo uma questão, uma vez, por exemplo, a respeito de uma pessoa que nunca teve contato com o Evangelho e nunca creu
portanto, né? E ele tentando defender essa questão que essa pessoa será salva. E será salva por quê? Ela será salva porque a pessoa não tem consciência da salvação. Mas então não precisa pregar o evangelho? Então, por que se importar com os índios que nunca ouviram o evangelho? Deixa lá. Acho que até melhor, não é? Porque o cristianismo às vezes atrapalha a nossa vida, não atrapalha? Né? Não é bom deixar os caras na ignorância, então? Então deixa lá. Então como é que essas pessoas serão julgadas? Elas serão julgadas pelo seu comportamento. Opa, então você está estabelecendo que a salvação não é pela fé, é pelas obras. Então você está entendendo um monte de enrosco que se envolve? Ah não, mas então Deus vai salvar eles pela graça. Aí é um outro departamento, mas ainda que seja pela graça, você não pode falar com a convicção de que tal pessoa é salva. Se é salva pela graça, meu querido, aí é uma questão com Deus. E aí também não tem necessidade de pregar o evangelho. Deixa que a graça tome conta disso, então pronto, final. Amém? Que horas são? 10 para as 8? Os músculos verdadeiros de um homem não estão nos seus ombros ou nos seus bíceps, estão no seu coração, no seu caráter. Quando eu falo caráter, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso que eu vou dizer agora. Porque quando se fala caráter, dá uma impressão que nós estamos falando de uma pessoa que não comete erros, que quando o cara comete erros, você fala assim, esse cara não tem caráter. Cuidado ao dizer isso. Deixa eu explicar por quê. Quando o seu caráter falha, ele deve demonstrar um outro lado de sua força e coragem. A capacidade de reconhecer e confessar o seu fracasso. Por isso eu disse força e coragem. Porque isso também é caráter. Caráter não é somente não cometer erros. Caráter também implica muitas vezes em cometer erros, mas ter a capacidade, o poder e a coragem de reconhecer que errou. Isso também é caráter, meu querido. Amém? Caráter também é reconhecer que errou, que falhou. Pois nenhum homem é definido por seus erros, em especial porque erros é comum a todo homem. Então, se todos os homens erram, então ninguém tem caráter. Amém? Se o caráter é definido por quem nunca erra, então não há ninguém com caráter sobre a face da terra. Então, caráter é aquilo que a gente procura ser na sua normalidade da vida, e diante de um erro é a capacidade de reconhecer que, portanto, errou. A continuidade do erro, sim, pode lhe tirar em definitivo sua hombridade. Cada pecado que você enfrenta, cada pecado contra o qual luta, cada responsabilidade que danifica a sua vida é comum a todo o homem. E aí o caráter vai definir a nossa reação diante do erro. Então, cometer um erro não define um caráter. Aquilo que você é aquela reação que você terá diante daquilo que você cometeu como errado. Amém? Eu queria encerrar falando sobre 3 coisas a respeito dos desejos, o alvo, o sonho do coração de Deus para todos os homens presentes nesse lugar. Primeira coisa que é necessária na vida de todo homem, para ser um homem que tem impacto nesse mundo, é encontrar uma vida que vale a pena viver. Primeira coisa, há um plano que Deus compôs na estrutura desse mundo, e se o violarmos, não podemos esperar encontrar vida. Amém? Deus estabeleceu um plano para o coração do homem. Deus estabeleceu um plano.
Esse plano está lá em Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, e também eu os fiz. Deus criou você, homem, nesse lugar, para a glória do nome dele. Não para si mesmo, não para satisfazer esse mundo, não para andar conforme esse mundo. Homens de Deus, caminho para a glória de Deus. Amém? Caminho para a glória de Deus. Esse é o alvo da tua vida. Todos os dias ao acordar, todas as minhas e as tuas atitudes devem convergir nessa direção, a glória de Deus, porque nós fomos criados para isso. O segundo é que todo homem deve amar uma mulher profundamente, não de modo superficial, não de modo apenas sexual. O pastor Edson tinha uma frase que ele dizia para nós, que é uma frase que a primeira vez que eu ouvi assim, deu deixa eu rachar o peito, né? 2 pés no peito o negócio. Ele falou assim que dentro de um casamento, sexo sem amor é prostituição legalizada. Forte isso, né? Principalmente para homem que precisa trabalhar muito essa questão da mente, né? A mulher consegue, é natural da mulher ligar as duas coisas, né? Para o homem há um esforço maior de trabalhar isso na mente. Então, amar uma mulher profundamente. Por que eu digo profundamente? Porque é o que Efésios fala, o que Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, nos versos 25 a 29. O poder dessas palavras, e que a gente passa despercebido e não percebe. Ou às vezes trata Paulo como machista, né? É estúpido, profundamente estúpido fazer uma lei de Paulo no primeiro século, chamar aquilo ali de uma cultura machista. Esse termo não cabe, meu querido. Como eu falei, o cristianismo, e Jesus em especial, mas também nas cartas de Paulo, o ensino, a doutrina cristã, ela conspira contra essa ideia de machismo, porque não cabe. Trabalha com autoridade, que é diferente. Querido, eu fiquei bravo. Eu te falar uma coisa. Esse negócio bonito, lindo, que não tem que um mandar e o outro mandar, é muito lindo na teoria, mas não é isso que acontece na prática. Geralmente as feministas que eu conheço casam-se com homens bananas e mandam mais, são mais machos, mais faca na caveira do que aquilo que elas acusam muitas vezes de machismo. Não estou dizendo que toda mulher que é feminista que é isso. Não estou dizendo que muitas que eu conheço é assim. Sabe, que manda aquela... Eu tinha uma, gente, que mandava ele calar a boca na frente de todo mundo. Cala a boca! Fazia assim, é sério. Fazia assim, ó. Mas toda vez era aquela conversa, quando a gente tinha que conversar e falar. Aí essa pessoa, por exemplo, ela aprendeu porque a gente, na casa dela, a mãe dela tratava o pai dela da mesma forma. Era exatamente igual, assim, ó, igual. Eu acho que era pior ainda. Era pior. E a gente falava isso para ela, assim, mas você percebe que você é assim, e na tua casa lá, os teus pais também são assim? E ela dizia para mim assim, não, Pedro, não é que minha mãe manda, é que meu pai ama tanto a minha mãe que ela deixa ele mandar, ele deixa ela mandar. Entende? Então assim,
Trazendo para o texto, para a gente não perder o poder desse texto, Paulo fala assim: vós maridos, homens casados que estão nesse lugar, ou aqueles que estão noivos, né, Alex? Coitada da Betão, né? Vocês que estão casados, que estão namorando, que estão projetando ou sonhando um dia casar, homens, vós maridos, amai vossas mulheres. E aí eu acho tremendo quando Paulo fala isso, porque Paulo não estabelece um amor grego, um amor romano, um amor que a cultura estabelece, um amor que a sociedade estabelece, um amor que o feminismo estabelece, que o machismo estabelece, ou que a Rede Globo estabelece, que a mídia estabelece. Mas ele fala o seguinte: amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. É na mesma medida. E aí, meu querido, não tem como amar meia boca. É um amor, olha, é um amor macho mesmo. É isso que Paulo está falando. Não é esse amor meia boca, é um amor intenso, absolutamente entregue. Porque fala assim: como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Paulo está estabelecendo essa ligação entre o amor que eu tenho que ter para minha esposa com o amor que Cristo teve por mim. E ele fala assim, ao ponto de apresentar, Jesus apresenta a sua noiva perfeita. E aí tem um livro do Francis Chan que é bem interessante, todo casal deveria ler, que é o casamento à luz da eternidade. Eu não lembro o título principal ali, mas é isso, o casamento à luz da eternidade, onde ele fala isso, que o alvo de todo o casamento, de todo marido, e tanto a esposa quanto seus filhos, ele tem essa missão de apresentar a sua esposa diante de Deus todos os dias, pegá-la pela mão e conduzi-la rumo à eternidade, com os olhos à eternidade, não olhando para esse mundo. Amém, meus queridos? Homens nesse lugar, amem suas esposas, amem com toda a intensidade do seu coração, sejam homens, porque vocês foram chamados para isso. Glorificar a Deus com as suas vidas e amar suas esposas intensamente, com a mesma medida do desafio de amar com que Cristo nos amou. Amém? E o terceiro e último diz respeito ao legado deixado para os filhos. Salmo 127, versos 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Eu sou muito grato a Deus por ter discipulado muitos homens durante esses meus 17 anos de Gólgota, de ministério, e em especial por ter aprendido a ser homem, por ter aprendido a ser marido, mas também por ter aprendido a ser pai. Foi um grande desafio. Eu cheguei no primeiro encontro de renovo ao qual eu participei. O Gabriel era bebê ainda, eu devia ter quase um aninho. E eu cheguei lá arrebentado. Perdido. Absolutamente perdido, assim, em termos de ministério. Perdido na minha masculinidade. Perdido em questões como marido. E aí o desafio de ser pai, uma criança, um menino ali, ao qual eu tinha uma responsabilidade. E eu perdido dentro disso. E aos poucos os alicerces foram colocados, alicerçados na vida.
E eu me alegro por ter, assim como eu aprendi isso de outros homens, eu pude ensinar outros homens e ter uma geração de pais maravilhosos que nós temos hoje dentro dessa igreja. É poderoso, meus queridos, ver os homens que Deus tem formado dentro dessa igreja, ou mesmo que não estão mais aqui, que estão em outras igrejas, mas hoje carregam esse bastão da masculinidade, de serem pais tão maravilhosos, tão presentes na vida dos filhos, coisa que a geração passada não era. A sua grande maioria de nós somos pais ausentes. Eu fui um desses. Meu filho tem 14 anos, meus queridos. 14 anos. Já criando barba na cara. Todos os dias, eu tenho meu tempo com ele, de abraço, de beijos, de namoro, em que eu deito ele no meu peito, o abraço, cheiro. Amém? 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 Esse é o nosso chamado. Amarmos nossos filhos, imprimirmos no coração deles o nosso caráter, o nosso temor a Deus. Amém? Acho tremendo isso. Então, continue sendo os pais maravilhosos. Se alguém aqui no nosso meio está negando a sua paternidade, está negando a sua masculinidade. É uma tragédia a gente ter um mundo de tantos filhos hoje abandonados pelo pai. Mãe não, né? Às vezes é muito raro mães que abandonam, mas também tem. Já vi algumas abandonarem seus filhos com os pais. Mas a sua grande maioria, o homem tem feito esse erro. Jamais permita isso, meus filhos. Quando um filho perde o seu pai, ele perde o sol da sua vida. Sabe, se você tem um pai, glorifique a Deus, mas principalmente, seja o sol na vida dos seus filhos. Você é a força necessária. Amém? Hoje foi triste assim, eu vendo assim a timeline, pessoas assim, agradecendo aos pais, assim, abraçando o pai. Em alguns momentos eu vendo assim, mulheres dizendo assim: mãe, obrigado porque você foi meu pai. Que tragédia, meu Deus do céu. Eu não estou dizendo que isso é ruim, amém? Glória a Deus, porque alguém tem que ser. Na ausência, alguém tem que ser. Mas é uma tragédia. Eu fico me perguntando, cadê o pai dessa pessoa? Que não abraçou, que não beijou, que não cuidou, que não foi o herói, como foi cantado pelas crianças aqui. Cadê a força? E aí a mãe tem que ser forte, tem que tentar plantar no coração dos filhos uma suposta masculinidade a qual ela não possui e que é necessário na vida. A força do homem. Às vezes a gente precisa emprestar essa nossa masculinidade onde não existe. Sermos referência para as crianças nesse mundo. Estamos juntos até o fim.